Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos neste dia, neste sábado. Vamos fazer um estudo aqui sobre o que significa, o que significava, né, as cortinas do templo lá, né, de Jerusalém, do templo da época de Jesus, né? O que significava as cortinas? Falar das cortinas do tabernáculo é falar do próprio tabernáculo em si. Isso porque o tabernáculo basicamente era uma estrutura física, feita por um conjunto de cortinas. Então, nesse sentido, as cortinas do tabernáculo eram sinônimos do próprio tabernáculo. A Bíblia diz que 10 cortinas de linho fino cobriam o tabernáculo, e que por sua era cobertas por 11 cortinas e pelos de cabra. Depois havia 2 cobertas adicionais que cobriam os 2 conjuntos de cortinas. Uma coberta era feita de pelos de carneiro e outra de peles finas, que a gente pode ver lá em Êxodo 26, do 1 ao 14. A gente vai achar essa referência, né, da construção do tabernáculo ali. As cortinas do tabernáculo eram postas sobre uma estrutura feita de duas tábuas de madeira de acácia. Provavelmente essas tábuas eram pranchas posicionadas verticalmente, a fim de formarem os lados e as costas da estrutura. Um jogo de travessas de madeira de acácia cobertas de ouro servia para estabilizar a estrutura. As travessas eram colocadas horizontalmente, como vigas, e presas por argolas de ouro, que a gente pode ver lá em Êxodo 26, do 15 ao 30. Além disso, havia também outra cortina chamada de véu do reposteiro, que ficava no interior do tabernáculo, e servia para separar o santo lugar do Santo dos Santos. Esse véu era feito do mesmo material das cortinas interiores. Possuía querubins estampados nela. A porta da tenda também era feita de cortinas de estofo azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, retorcido, apoiado em 2 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, com colchetes também de ouro, e bases de bronze. Como fica claro, a cortina da porta era feita do mesmo material das cortinas do tabernáculo e do véu interior, mas a diferença era que essas cortinas eram bordadas. A gente vai ver isso lá em Êxodo 26, 37. Como eram as cortinas do tabernáculo? As 10 cortinas que constituíam o próprio tabernáculo eram feitas de tecidos caros, isto é, linho retorcido, estofo azul, e púrpura e carmesim, com figuras de querubins na tapeçaria. Cada cortina media 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura, o que equivale aproximadamente a 12,80 metros de comprimento por 1,83 de altura. As 10 cortinas eram organizadas em 2 conjuntos de 5 cortinas que eram ligadas entre si, formando uma peça contínua de cortinas que mediu aproximadamente 18,30 metros de comprimento por 12,80 de largura. Ao longo da orla de cada conjunto de cortina havia 50 lançadas de estofo azul, 50 colchetes de ouro que prendiam uma cortina à outra, tornando o tabernáculo um todo. Êxodo 26, do 1 ao 6. A forma como essas cortinas cobriam a estrutura de madeira não é muito clara. A maioria dos estudiosos entende que as cortinas eram espalhadas sob a armação de madeira de acordo com as medidas das cortinas de linho fino. Parece que essas cobertas interior terminavam a 1 côvado acima do chão, de cada lado do tabernáculo. Por cima dessa cortina interior que formava o próprio tabernáculo, 2 jogos de cortinas de pelos de cabra eram estendidos. Um jogo era formado por 5 cortinas e outro por 6 cortinas, totalizando 11 cortinas. O conjunto de cortinas de pelos de cabra tinha a função de proteger a cortina interior
inclusive esse conjunto de cortinas unidos por meio de laçadas e colchetes, formando uma grande cortina de aproximadamente 13 metros e 75, de largura 20 metros com 10, de comprimento. Então essas cortinas externas eram mais longas que as cortinas interiores. O que significava, amados, essas cortinas do tabernáculo? A gente vai entender melhor agora aqui todo esse aparato que era feito o tabernáculo, porque existia o santo lugar e o santo dos santos, e existia o átrio exterior e o átrio interior, né? O que significa, né, tudo isso? As cortinas do tabernáculo, até aquelas que cercavam o átrio, serviam de proteção no sentido de separar os pecadores da consumidora presença de Deus. Mas precisamente a cortina interior, que era tabernáculo propriamente dito, enfatizava esse conceito. Na cortina feita de linho fino havia também figuras de querubins, querubins são anjos, né? O linho era torcido, usado na confecção de vestes sacerdotais. Em várias passagens bíblicas, claramente é tomada como um símbolo de pureza, de santidade e justiça, como a gente vê lá em Apocalipse 15, Apocalipse 15, do 6, e Apocalipse 19, 8. Já os querubins aparecem na Bíblia como os guardiões da presença santa de Deus. Quando houve a queda do homem, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E querubins, como uma espada flamejante, foram posicionados de modo a impedir o retorno dos pecadores ao acesso à árvore da vida. Que a gente vê isso aí lá em Gênesis 3, né? Então, realmente, muito significa a forma com que a figura dessas seres celestiais é aplicada no tabernáculo. Os querubins não estavam representados apenas nas cortinas, mas na arca da aliança. 2 querubins feitos de ouro puro, com as asas estendidas, foram colocados sobre o propiciatório que cobria a arca. Aqui vale lembrar que no Antigo Testamento a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Então os querubins estavam nas cortinas do tabernáculo, no véu que fechava o Santo dos Santos e na cobertura da Arca da Aliança. Obviamente, a mensagem era muito clara: ninguém podia aproximar-se livremente da presença santa de Deus. Mas, por outro lado, essas realidades também representavam uma possibilidade de aproximação. Os adoradores podiam entrar pelas cortinas que separavam o acampamento de Israel e o átrio. Os sacerdotes podiam entrar pelas cortinas do tabernáculo até que o santo lugar. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote podia passar pelo véu que selava o Santo dos Santos e apresentar-se ao Senhor, uma expiação de sangue pelo pecado do povo, diante do propiciatório. Porém, tudo isso era transitório e não podia fornecer uma solução definitiva para o problema do pecado. Agora a gente vai ver aqui o que Cristo simbolizou com a sua crucificação, né? Vamos ver aqui Cristo e as cortinas do tabernáculo. É justamente nesse ponto que entra a obra de Cristo. Em sua morte, as cortinas da separação foram rasgadas de alto a baixo. Esse fato, registrado historicamente nos evangelhos sinóticos, é explicado as cartas aos Hebreus. Aquela cortina não se rasgou porque estava velha ou por causa do terremoto que abalou Jerusalém naquele dia. Na verdade, o véu foi rasgado porque Cristo penetrou além dele, uma vez por todas, não no santuário terreno, mas no santuário celestial, como fala lá em Hebreus 6, do 19, e Hebreus 9, do 11 ao 12. Desta forma, ele restabeleceu o acesso direto a Deus. Agora, os rudimentos por ele não têm privilégio de entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
foi rasgada. Para quê? Para que todos nós tivéssemos acesso a Deus, para que todos nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Então hoje a presença do Espírito Santo, ela está entre nós. Não temos mais essa separação, porque a obra redentora de Cristo nos libertou, né? E a gente tem acesso direto ao Senhor. Não precisamos mais que o sacerdote faça expiação pelos nossos pecados, porque hoje quem faz essa expiação foi o próprio Senhor, né? O próprio Senhor já pagou pelos nossos pecados. Só que nós temos que aceitar o Senhor, né? Aceitar, eu digo, crer no Senhor, se consagrar ao Senhor, aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso nós temos acesso a Deus diretamente. Não precisamos de um sacerdote, de um homem, né? Mas sim do próprio Senhor Jesus. Por tudo isso, as cortinas do tabernáculo apontavam para a grandiosa obra de Cristo do meio, permitindo os filhos de Deus, adotados por Cristo, pudessem ter acesso à sala do trono, como diz lá em Hebreus 4,16. Então, nós hoje temos acesso livre ao Santo dos Santos, através da obra redentora de Cristo, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, né? Ele foi o último sacrifício, né? Pelos pecados de toda a humanidade. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos acesso, né, ao Santo dos Santos. Então, e existia todo esse simbolismo, né, na época ali de Jesus, né, o tabernáculo, desde a época de Moisés, desde lá do Êxodo, né, quando Deus mandou Moisés construir, né, o tabernáculo, existia todo um significado, né, por que servia o tabernáculo, para que servia, por que tinha o Santo dos Santos, o santo lugar, né? Porque era um lugar onde o sacerdote fazia expiação pelos pecados de todo o povo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.